Ora, boa noite a todos. Bem-vindos mais uma vez ao direto aqui na página do Centro Mágico de Alcanena. Pedimos desculpa pela não, não facilitação aqui no primeiro direto, a internet foi abaixo. Espero que nos estejam a ouvir e a ver bem agora. Podem deixar aí nos comentários. À partida, agora está tudo impecável. Ora, começando de início, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um direto aqui na página do Centro Mágico e Corrida de Alcanena. Hoje vou estar com um convidado muito, muito especial para mim. Muita gente pediu para fazer este tipo de entrevista. Como devem calcular é difícil estar tanto no lugar de um como do outro. Acontece que temos de nos pôr à margem disso, uma vez que os feitos atléticos estão todos de acordo com as perspectivas e com o meu objetivo de fazer este direto, que era levar às pessoas mensagens e testemunhos do atletismo português e felizmente, neste caso o meu irmão, e fez muitos e bons. Neste caso vou estar a entrevistar não só a mim, mas como vou ter a vida dificultada porque vou ser dos poucos jornalistas, entre aspas, que vai entrevistar o seu ídolo e para mim é uma honra fazê-lo. Boa noite, Pedro Santos. Bem-vindo aqui ao direto do Centro Mágico de Alcanena. Obrigado por teres aceito este convite. Foi pedido por muita gente no mundo do atletismo e não só. E vamos ver se isto corre bem, porque vai ser uma missão difícil para os dois. Boa noite, o prazer é meu e visto que muita gente pediu, aqui estou eu. Tu dizes sempre que não és um jornalista e eu também não tenho muita aptidão para estas coisas, mas vou dar o meu melhor. Já deste o teu melhor nas pistas, e espero que agora passes a grande mensagem para as pessoas que não estão a ver. Contas-me como é que foram os teus primeiros passos no atletismo. Tudo começou já há muitos anos. Ainda antes de pensar mesmo em atletismo, havia aqui no Conselho de Alcanena, pelo 25 de Abril, ou havia futebol, ou atletismo, e num dos anos calhou, posso dizer mesmo calhou, ir fazer uma prova de atletismo. Nessa altura fui fazer os 1000 metros e o salto e comprimento. Inclusive nos 1000 metros, essa não me esqueço, eu ia à frente, depois vi que tu ficaste para trás e esperei por ti e depois no final tu passaste-me e não esperaste por mim. Mas pronto, essa brincadeira começou uns anos mais tarde, até foi no dia, não me esqueço da data, foi no dia 8 de Fevereiro, que de manhã nós fomos nos inscrever na escola de atletismo, e à tarde fui logo correr nos 1000 metros da Sentis. Fiquei em segundo lugar. Estes primeiros passos no atletismo e para as pessoas que nos estão a seguir, né? Neste caso, lá está, por isso é que eu tinha uma missão complicada de fazer isto, porque basicamente acompanhei de bem de perto, e se não a pessoa que acompanhou mais de perto a tua carreira, daí dizer que és o meu ídolo. Estes primeiros passos no atletismo foram difíceis perante as condições que havia na atualidade. Não sei dizer se eram fáceis ou difíceis, eram as condições que nós tínhamos, porque não tínhamos, naquela altura que eu entrei para o atletismo, que entramos para o atletismo, eu acho que, pronto, agora falando assim, acho que nunca tinha visto assim uma pista de tartan, por isso eu chegar a Alcanena e treinar numa de cinza, para mim era o normal que havia na altura. Inclusive, nesses tempos, os blocos de partida fazíamos 2 buracos e era daí que partíamos. Salto e altura era com uma fasquia de ferro que, felizmente, passado uns meses, alguém a partiu e pronto, depois arranjamos outra de fibra, mas essa doía um bocadinho. Mas pronto, eram as condições que tínhamos, não, visto agora, pronto, as condições de agora são muito melhores, mas na altura nem me queixava, porque era as condições que havia. Pegando aqui um bocadinho nas tuas palavras e para situar também os mais novos que nos possam estar a seguir,
Referenciaste uma coisa que era importante, que era o fazer os buracos para fazer os blocos no chão, mas havia também uma coisa importante que era o respeito pelos mais velhos e por aqueles que até já andavam no atletismo em Alcanena. Sim, sim, isso. Até, pronto, vendo agora, eles não tinham assim, tinham marcas medianas, mas nós, como éramos mais novos, víamos-los como uns grandes atletas, fazer 1,80 m na altura, no salto de altura, para nós, salta tão alto, pronto, eram em parte os nossos exemplos, era por eles que nós nos baseávamos, pronto, queríamos, na altura nós mais novos, queríamos sempre batermos com eles e pronto, isso era bonito de ver porque eles também nos ensinavam coisas. Uh, Eram bons tempos. Acima de tudo havia muita diversão e brincadeira e de certeza como outros atletas que já passaram aqui nas nossas entrevistas, havia histórias aqui para contar que nunca mais acabavam. Achas que esse início e a forma como começaste no atletismo, achas que influenciou a tua personalidade? Pergunto isto, pronto, lá está, eu conheço, né? Deve ter a pessoa que conhece melhor, mas achas que, para as pessoas que não te conhecem assim tão bem, achas que esse início, essas dificuldades, essa união que havia entre os amigos que iam para o treino ou iam para as provas, achas que isso influenciou de alguma forma a tua maneira de encarar a vida ou até mesmo o desporto? Sim, acaba sempre por influenciar, pronto, desde já não digo, pronto, já não vou às pessoas, mas as rotinas que se criam, o não deitar tarde, levantar cedo, na altura íamos para a escola, depois da escola treinávamos, acaba por criar ali hábitos e rotinas de vida pronto, que nos vai ajudar no futuro. Como, pronto, sei lá, pronto, ajuda sempre e influencia sempre o nosso modo de estar na vida. Até que, neste início, né, chegaste muito novo a campeão nacional, pela primeira vez. Ainda há pouco tempo puseste nas redes sociais a lembrar esse momento. E eu digo que fazia um frio de rachar naquele pavilhão. Por infelicidade, já não me lembro porque o Paulo Constantino, que foi sempre o teu treinador, não pôde estar presente nesse dia. Não havia diretos nas redes sociais, nem Facebook, nem Instagram. Como é que foi um miudito infantil, né? Viajar até Braga sem nunca ter ido a um campeonato nacional e na primeira vez que está num campeonato nacional, venceu? Eu cheguei lá, estava num mundo completamente, pronto, estava num meio fora do normal, nunca tinha ido sequer um campeonato nacional, nunca tinha participado em provas sem ser aqui na Associação de Santarém. Cheguei lá, apenas sabia na altura que estava, não faço ideia, tinha ido para lá com a terceira melhor marca. Mas pronto, não sabia quem era o adversário, não conhecia ninguém. Inclusive, eu estava ali, nunca mais me esqueço. Cheguei à câmara de chamada, estava lá com aquele nervoso miudinho. Entretanto, olho para o lado e estava um atleta que é o Bruno Gualberto de Leiria. Estava a jogar a Game Boy ali descontraído. Pronto, coisas de atletas mais novos. Pronto, não tínhamos aquela consciência, aquela noção de competição e nessa altura ainda bem. Mas pronto, foi uma competição que comecei por 60 metros, acho que na altura bati o meu recorde pessoal, depois fui para o peso, aí pensei que, pronto, só pensei que tinha perdido mais pontos, porque na altura foi o António Vitela Silva, e ele lançava sempre muito, e eu sempre fui o meu ponto fraco, mas na altura até acabei por bater também o meu recorde pessoal. Entretanto, fui para não sei por acaso agora já não me lembro em que lugar é que fui para a última prova, mas na última prova o salto e comprimento bati o meu recorde pessoal por grande vantagem e no final de tudo
Andavam ali a fazer contas, normalmente até a mãe fazia contas e tudo, dos pontos. Uh, podia, ter, podia ter dado para o pódio, mas como podia não ter dado. Entretanto, começam a anunciar, acho que começaram a contar do terceiro em terceiro lugar. Epá, quando começa a dizer o segundo, eu fiquei sempre naquela coisa, epá, se calhar nem ao pódio deu. Mas afinal depois disseram o meu nome primeiro, não sei explicar o que é que senti na altura, foi um misto de emoções. E na realidade, ainda há pouco tempo, como tu disseste, estive a ver essa folha de jornal. Se não me engano, nos 5 primeiros ficamos parados por 27 pontos, 25 pontos, já não lembro, foi uma prova muito disputada, pronto, com atletas que, por incrível que pareça, vingaram praticamente, pronto, o pódio, e não só, mais alguns atletas, vingaram como pelo menos até séniores. Na altura fiquei em primeiro, Marcos Caldeira em segundo, o António Vitelli Silva em terceiro, também em quarto, se não me engano, foi o Bruno Galberto, em quinto o Marco Ferreira. Pronto, tudo atletas que chegaram a seleções nacionais como júniores, sub-23, séniores. Pronto, foi um começar de muita coisa. Já tivemos aqui nas nossas entrevistas o Tiago Marto, na minha modesta opinião, um grande ícone das provas combinadas e da nossa geração, com quem partilhamos muitas horas nas pistas. Achas que ter sido campeão nacional no triatlo, neste caso nas ditas provas combinadas para infantis, que faziam 3 provas, achas que foi determinante para mais tarde, ali por volta dos 15, 16, 17 anos, teres optado pelas provas combinadas como disciplina preferencial no atletismo? Sim, o que me levou a seguir sempre o vertente das provas combinadas é porque eu não tinha sempre, pronto, tinha uma especialidade ou outra preferida, mas eu gostava de fazer, gostava de fazer todas. Entanto, pronto, não era capaz, não me via, na altura não me via fazer só salto e comprimento porque sim, mas depois eu assim, então faço salto e comprimento só e depois gosto também de fazer barreiras, 400, até meio fundo eu gostava de fazer. Então, e, o fazer provas combinadas é o juntar de fazer tudo o que eu gostava de fazer, assim dizendo. Uh, Pronto, sempre gostei de fazer um pouco de tudo. E nos treinos? Treinar para uma disciplina tão complexa como as provas combinadas, neste caso a nível olímpico e, digamos assim, oficial, no caso dos homens é o decathlon, que são 10 provas. Como é que era treinar para 10 provas, inicialmente enquanto estudante, depois como trabalhador a tempo inteiro e praticante de atletismo como hobby? Como é que era chegar ao final do dia e orientar a tua vida para treinar para um decathlon, uma disciplina do atletismo tão difícil? Uh, assim, treinar para um decathlon, pessoas pronto, veem que é 10 provas, mas não era especificamente treinar para as 10 provas. Havia umas que o treino era muito igual a outras especialidades. Pronto, treinávamos força, por exemplo, a parte das barreiras simulava, era o similar dos últimos três passadas no salto e comprimento. Juntavam-se ali muitas coisas, mas treinar para elas todas por vezes não era fácil. Sobretudo, pronto, enquanto era estudante, a coisa foi indo, pronto, dava para conciliar a coisa. Depois, como trabalhador, ao início não teve muita diferença, mas depois o levantar cedo todos os dias, trabalhar, por vezes passava por casa para me equipar e dizia assim, é pá, só 5 minutos a fechar os olhos e depois vou para a Alcanena. Gostava ali a sair de casa, sobretudo em dias de chuva e de frio, mas depois, assim que entrava à pista para dentro, o cansaço do trabalho, isso desaparecia e era para treinar, era para treinar. Uh, Sabes que, lá está, sofrias muito nos treinos, principalmente aqueles séries em que ficavas ali mais de meia hora estendido no chão.
O que é que passava por a cabeça nesse preciso momento? Valia a pena aquele esforço para mais tarde subir inúmeras vezes aos pódios nacionais, como já vamos falar disso mais à frente. Nesses momentos em que o sofrimento era notório, em que te custava mesmo, achavas que isso era determinante para subir ao pódio, que é uma questão de meros minutos, ou até mesmo competir, que numa prova de 100 metros são cerca de 11 segundos, 3 saltos no salto em cobrimento. Valia a pena sofrer tanto para tão pouco tempo, digamos que de prazer? Por incrível que pareça, e chamem-me doido, chama assim, eu gostava de sofrer. Gostava de sofrer nos treinos. Tu estás agora a evidenciar aquelas séries que me deixava. Pronto, eu nesse treino de séries ia para lá, era o aquecer e fazia daquilo uma prova. Pronto, havia aquele despique entre nós, o despique saudável entre nós. ah, mas eu, pronto, assim que aquecia, fazia ali a técnica de corrida, depois começavam as séries e eu gostava tínhamos de começar depressa a série, mas a última tinha que ser sempre, epá, até não dar mais. Então, quando era os 300, 250, 200 e assim, epá, a última era mesmo até dar o litro e depois deitava-me no chão, tinha que estar ali pelo menos meia hora, epá, ninguém podia dizer nada, estava ali, pronto, em modo zen. Estava, e depois ainda me lembro, pronto, e fazia sempre assim as minhas séries. Tu até dizes assim, tu dizes sempre que dá qualquer coisa aqui, ali, mas depois vais para a frente nas séries. Mas era, por vezes até me doía alguma coisa, pronto, eu tinha uma dor aqui, ali. Epá, mas nas séries eu gostava de fazer séries, gostava de sofrer e gostava desse momento no final. Pronto, achava-o como mais uma etapa para uma etapa do caminho para obter aquilo que eu ambicionava. Infelizmente foste fustigado com algumas dores assim mais problemáticas, né? Mas mesmo assim, durante os mais ou menos 20 anos que tiveste ligado inteiramente e dedicadamente ao atletismo, representaste um único clube, foste treinado por uma única pessoa. As pessoas que nos estão a ver que estão um bocadinho menos ligadas ao atletismo, ou até mesmo esses tempos, que não tiveram a oportunidade de acompanhar a tua carreira presencialmente. E digo isto porque há pouco, durante a tarde, após o anúncio da tua entrevista aqui, um dos meus alunos disse que campeão nacional em Alcanena só conhecia o Cascalado. O que é facto é que no atletismo Alcanena, a Casa Flor Alcanena tem inúmeros títulos nacionais, desde coletivos a individuais. O que é que este clube tem que os outros não têm? Até porque foste, digamos que, convidado para vários clubes ao longo da tua carreira e nunca quiseste ou nunca decidiste sair. O que é que a Casa de Povo de Alcanena tem que os outros clubes não têm, ou preferencialmente tinha para ti? Eu, sinceramente, não sei o que é que os outros não tinham. Eu sabia era o que o meu tinha. Ah, eu tinha, sobretudo, o- os, os amigos de treino. Pronto, eu, na altura, pronto, foram clubes. Pronto, eu posso dizer que foi o Futebol Clube do Porto, na altura convidou-me. Não sei o que teria acontecido se tivesse mudado para o Porto, mas sei foi o que ganhei por ficar em Alcanena. Muitas pessoas, pronto, se eu fosse para um clube grande, o objetivo era lutar por grandes títulos coletivos, mas eu aqui em Alcanena sei que coisas mais pequenas para esses clubes, como ganhar um campeonato distrital por equipas, ver nós todos entusiasmados e a contar os pontos de sábado, ver o que é que tínhamos de fazer no domingo, epá, isso valia por muito. Também a nossa ida à segunda divisão, pista coberta, foi um feito na altura notável para um clube de aldeia. Antes disso, dois títulos de vice-campeões nacionais de juvenis por equipas. Uh, Num deles até ganhamos ao Benfica. Foi brutal. Eu acho que as pessoas não. E apesar de haver pessoas mais velhas do que nós, né, e a viver as coisas, as redes sociais na altura, que eu lembro-me,
foram os papéis em amarelo, escritos pelo Paulo Constantino, a dizer que tínhamos sido vice-campeões nacionais de juvenis, um feito inédito para o atletismo em Alcanena, espalhados nos carros por Alcanena, na qual eu ainda guardei um papel desses. Achas que tinhas a paz e o sossego de representar um clube, que neste caso, não sendo a tua terra natal, mas foi, digamos que a terra eleita para seguir a vertente desportiva? Achas que tinhas a paz e o sossego para poder escolher as provas, para em conjunto com o Paulo Constantino decidirem o que era melhor, sem haver pressões, e muitas vezes a pressão dá cabo da carreira de um atleta e a ambição? Achas que tinhas essa paz para poder escolher esse tipo de provas e treinos e outras coisas? Sim, é como te digo, se fosse para um clube grande, não, pronto, não sabia se eles me iam meter essa pressão ou não. Mas aqui sabia que nunca me punham essa pressão. Por exemplo, o nosso objetivo passou sempre por tentar o apuramento para a terceira divisão, mas chegava-se àquela altura, uníamos todos ainda mais e tentar um apuramento que acabou por acontecer. Mas, por exemplo, se eu tivesse lesionado nessa altura, não me sentia pressionado, pronto, para ter que fazer aquela prova. Epá, o essencial era: não estás bem, não competes. Venha mais provas à frente, não há problema. E isso foi o que me fez sempre ficar em Alcanena. E naquela altura eram tempos diferentes. Pronto, voltado um bocado atrás, quando disse que fomos vice-campeões nacionais de juvenis. Não sei se te lembras, a seguir ao primeiro título, acho que foi a seguir ao primeiro título, inclusive fizemos um estágio entre nós e a Joma, que foi o que ganhou o campeonato. Não havia. Éramos todos, naquela altura, acho que não havia tanta rivalidade. Eu acho que aquilo que tu referiste e bem, e acho que o professor José Uva, se por acaso chegar a ouvir esta entrevista, acho que vai perceber isto bem, até porque foi combinado realmente um mini estágio, um mini encontro entre Alcanena e Joma, e isso só beneficiava não só os atletas, como o atletismo em geral. Ainda bem que falaste em voltar atrás, porque eu lembrei-me de uma situação caricata, e para as pessoas verem a diferença do que é a atualidade com o que era na altura, há cerca de 20 e tal anos atrás. Falávamos em ter sido campeão nacional de triatlo, uma viagem até Braga, até o pavilhão de Braga, com muito frio, com muita dedicação que aplicaste na prova, muita falta de experiência também que deu o título de campeão nacional. Viajaste até casa, até Alcanena, e no dia seguinte, na manhã seguinte, estavas a ser campeão distrital de corta-mato no Tramagal. Ou seja, vias isso como um provar das tuas capacidades que no futuro realmente se iam evidenciar e ter o currículo que tiveste? Eu acho que nessa altura não pensava muito nisso de provar as minhas capacidades. Era mais o meu querer. Eu não pensava, nem sabia isto de que era demonstrar o que é que eu sou, o que é que não sou. Eu queria era muito. Por acaso lembro bem disso de ser campeão nacional em Braga num sábado, que foi durante todo o dia, mas saímos lá já de noite e chegamos à tarde e já tarde a casa. E nesse dia lá lembro-me também do juiz de Santarém. Eu disse-lhes que no outro dia ia ao corta-mato e eles disseram: tu vais, mas vais só para participar, para descontrair um bocadinho, né? E eu assim: mas no meu interior dizia assim: eu se for é para dar o meu melhor, e pronto, naquela altura sabia que poderia vencer. Então no outro dia fui para o Tramagal, levantar-nos cedo, e eu cheguei lá e disse assim, como ontem fui campeão nacional e hoje fosse campeão distrital. Então, como tu já disseste, que era a minha maneira de correr, era colar-me ao primeiro e aguentar, e se fosse possível, no final passá-lo. E foi assim que aconteceu. Pronto, no outro dia, sagrei-me campeão distrital de corta-mato.
Já falamos aqui e dissemos bem que 20 anos não são fáceis de resumir aqui numa hora e pouco. E a principal mensagem que queremos passar às pessoas com isto, no meu caso, é mesmo as pessoas motivarem-se numa situação como a qual estamos a passar, e lá está, tu és um grande exemplo disso. Olhando para esta perspectiva destes anos todos, consegues descrever 2 ou 3 dos teus melhores momentos no atletismo? Até porque é difícil para ti, porque tu subiste mais de 50 vezes a um pódio em campeonatos nacionais, quer coletivos, quer individuais, quer de provas combinadas, quer de Olímpicos Jovens. Mais de 50 vezes. Foste 7 vezes internacional, representaste as cores da seleção por 7 vezes. Inclusive a primeira, aliás, a primeira no Decathlon não foi muito feliz, e acho que até o Tiago referenciou isso na entrevista dele. Consegues identificar assim 3, 4 momentos mais importantes da tua carreira, ou mais marcantes? Mais marcantes, epá, foram vários e todos tiveram o seu sabor especial. Pronto, o primeiro, como contaste, já foi o triatlo, pronto, esse foi especial. Depois tive outro, fui vencedor do Olímpico Jovem Nacional, e essa prova também tem um pequeno pormenor. Na semana, 2 semanas antes desse Campeonato Nacional do Olímpico Jovem, eu tinha umas sapatilhas de bicos, mas que já estavam um pouco danificadas. E como sabem, naquela altura não era mandar vir umas sapatilhas de bicos da net e passado 2, 3 dias já cá estavam. Nós íamos a uma loja e passado quê? 2 semanas, 3 semanas talvez, estivessem cá. E eu sabia que pronto, como é que eles se tinham danificado, sabia que, pronto, fomos à loja tentar mandar vir as sapatilhas, mas ia ser mesmo à reta, pronto, para a prova, para o Olímpico Jovem Nacional. Entretanto, na semana antes, veio o Alcanena treinar o Cascalado. E ele ouviu a conversa, a dizer que não sabia se ia ter as sapatilhas de bicos, e ele disse assim: espera aí que tu vais levar as minhas, vou à casa da minha mãe buscá-las e tu vais usá-las. E foi mesmo com as sapatilhas de bicos do Cascalado que fui campeão nacional de 100 metros barreiras. Na altura foi a melhor marca nacional do ano. Essa foi uma das. Depois, por exemplo, foi o fazer o mínimo para o Campeonato do Mundo Juvenis, que foi num atleta completo nacional. Nessa altura eu nem sequer, pronto, o Paulo nunca me tinha contado, ou pelo menos eu não me recordo disso, e se não me recordo é porque não me bateu naquela altura com as marcas que eu andava a fazer, talvez conseguisse fazer mínimos para os campeonatos do mundo. Mas pronto, eu fiz a prova toda e nem sequer sabia quantos pontos é que eram, não sabia nada. Entretanto, é que fiz os mínimos e fui selecionado para o Campeonato do Mundo Juvenis, que outra prova, essa aí já de outro patamar, essa aí marcou-me muito. Ver atletas, eu aqui em Portugal era grande, mas lá ao pé deles, eles tinham um caparro muito avantajado, dizendo assim. Até porque nessa prova em Marrocos, eu lembro-me, lá está, né, era impossível acompanhar os resultados, até porque não havia a facilidade em ter internet ou assistir aos resultados em direto. Mas lembro-me de tu contares que foste para Marrocos, um país quente, e deram-te um impermeável para correr. Inclusive, foi onde teve presente, e para que as pessoas possam situar-se, teve presente a Patrícia Mamona, que agora é conhecida no mundo do atletismo, né? Entre outros. Foi onde o João Almeida, recordista nacional dos 110 barreiras, até deixou medalha no avião, e contou há pouco tempo num direto no Instagram dele, que foi um dos momentos mais caricatos também da carreira dele. Achas que também serviu esse momento, a participação num campeonato do mundo de juvenis, naquele caso com 15, 16 anos, por volta disso, achas que ainda te deu mais força para apostar na carreira nas provas combinadas? Sim, sim, esse foi
um momento marcante, sobretudo, eu, ao fazer mínimos para o Campeonato do Mundo, eu vi-me logo assim, epá, vou estar entre os melhores do mundo. Isso queria dizer alguma coisa, pronto, não, só os melhores é que iam lá estar. Esse foi um momento que me fez despertar ainda mais para que poderia, quem sabe um dia, mais tarde, vingar nas provas combinadas. Porque, para além da competitividade, eu gostava mesmo de fazer todas as provas. E como tu disseste, fui para lá. Pronto, tive uma pequena mágoa nessa primeira grande internalização, que foi, epá, vou ter, na altura eu pensava, vou ter equipamentos de Portugal, e isto e aquilo, e afinal não foi bem assim. Fui para lá, levava uma camisola de alças, uns calções, como digo, à meio fundista, e na altura tinham-me dito que o resto do equipamento ia estar no aeroporto, pronto, que eles iam levar o saco com o resto do equipamento e tudo. Cheguei lá e nada. Tinham apenas mais um impermeável para Marrocos com 40 graus. Era mais um impermeável. E eu pensei assim, fogo, então só vou competir com isto, não pode ser. Entretanto, o António Vitali Silva viu que eu estava assim meio atrapalhado, disponibilizou ele um fato daqueles de licra, para eu poder competir. E pronto, e agradeço-lhe muito. Troquei, eu acho eu, aos calções de meio fundo. Ele quis trocar comigo. E depois aí foi uma competição brutal, sobretudo como cá, nem que seja um campeonato nacional, vemos se calhar nem 100 pessoas. E ali o estádio estava cheio e ainda havia mais uma bancada amovível que estava completamente cheia. Inclusive os marroquinos viravam-se para trás e viam a pista de aquecimento. Epá, e naquela altura, acho que era o Figo, que era o jogador conhecido, mais conhecido, e eles começavam sempre a dizer Figo, Figo, e pronto, queriam dizer Portugal, pronto, e era, era bom, pronto, estarem sempre ver-me ali no meio com tanta gente. Não digo que me intimidou, mas fez-me sentir, epá, não é especial, fez-me sentir bem no meio daquela gente toda, e foi brutal. E nos inúmeros momentos que já viveste também, há dois que eu gostava que relatasses aqui. Vou começar por um deles, que foi no campeonato de Portugal de pista coberta, em que eu, na entrevista com o Tiago Marto, que é um grande amigo nosso, e apesar de ter sido adversário durante muitos anos, lá está, foi referenciado na entrevista que é um grande amigo nosso, e ainda bem que prevaleceu a amizade sobre isso. Ficaste a 11 pontos de ganhar ao melhor atleta da atualidade, que era ele. Eu sei, eu lembro perfeitamente, não havia a moda do YouTube, nem nada disso, mas a gente, e muitos atletas o faziam, que era levantar na manhã de domingo, de madrugada, enquanto a maioria dos jovens da nossa idade estava a deitar, nós estávamos a levantar ao frio, à chuva, para ir correr, e ali na Avenida de Espinho a relatar para um telemóvel de rasca, mesmo assim, as nossas vivências. O que é que passou pela cabeça, e apesar de eu ter lá estado contigo, do Tiago também ter estado contigo, o que é que passou pela cabeça nessa noite, nessa manhã, de poder chegar a um título de campeão de Portugal, e de também de vencer o melhor atleta da atualidade? Como ele disse, e bem, naquela altura sabíamos que o Tiago vinha de uma operação e pronto, nem sequer sabíamos ao certo se ele conseguia estar presente. Sabíamos que ele não estava no topo de forma dele. Mas aí vimos nós e queríamos aproveitar essa oportunidade. Inclusive, acho que também nessa altura o Samuel Remédio estava lesionado e nessa altura, pronto, ainda estávamos muito taco a taco. Mas pronto,
com o mal de uns, com o azar de uns, não, eu queria lá estar pronto para aproveitar essa oportunidade de me bater com ele. E foi uma prova que, pronto, correu bem quase tudo, só salto com VAR é que ficou um pouco abaixo. Mas pronto, andámos ali o primeiro dia, já não me lembro quantos pontos é que estava do Tiago. Pronto, não, a diferença não era muita. E o que nos fez, sobretudo a mim, de ir ao primeiro, e eras tu para ir ao pódio, no fim do primeiro dia, acreditar que tanto eu podia ganhar como tu podias ir ao pódio. Pronto, podia haver ali muita troca. E lembro-me bem dessa manhã, levantámos, estava muito frio, mas nós levantávamos como fazíamos sempre, para correr 15 minutos, fazer umas retas, alongarmos um bocadinho, e fizemos esse vídeo. E assim que entramos à pista, nas 60 barreiras, pronto, o Tiago ganhou mais uma vantagem, e no salto com vara também, como era uma boa disciplina dele, também ganhou, e ganhou mais alguns pontos. Eu, a partir de após 1000 metros, não tenho a certeza se eram 60 e qualquer coisa pontos. Pronto, sei que nos 1000 metros tinha que lhe dar, acho que era 6 segundos para conseguir ganhar a prova. Entretanto, parti na prova e meti logo na cabeça: se quer ganhar ao Tiago por 6 segundos, isto tem que ir para a frente, tenho de puxar. Inclusive, não sei se um atleta do Benfica tinha dito que também queria fazer uma boa marca e que ia para a frente. Mas eu, ao fim de 200 metros, eu queria ganhar vantagem, e ele, pronto, não passava daquilo e disse que já não estava bem, assim. Então eu fui para a frente e estive a ver há pouco o vídeo, e foram 800 metros sempre na frente, sempre com os bafos pela boca. E fiz 2,41 aos 1000 metros, e se fosse, sei lá, se fosse noutra prova qualquer, ao fazer aquela marca, caía no chão, e não dava mais. Mas não, a minha primeira intuição de quando acabei os 1000 metros, fiz os 2,41, foi voltar-me para trás rápido e começar a contar os segundos que o Tiago, enquanto o Tiago chegasse. Então eu comecei ali a contar 1, 2, 3, 4, 5, ficou ali no 5, 6, e eu assim, passei, acho que na altura, pronto, cumprimento o Tiago, tudo fixe, ainda sem saber do resultado, e mesmo se soubesse, pronto, era igual, não tem nada a ver. E passei por ti e disse assim: não sei se deu. Depois tivemos ali mais uns tempos à espera. Quando anunciaram Tiago Marto em primeiro, Pedro Santos em segundo, e fiquei a 11 pontos. Aí nessa altura, como era característica minha, sentei-me lá e chorei um bocado. Inclusive, já não sei se foi a Daniela Ferreira, que está no Juventude de Igreja. Então Pedro está chateado de ter perdido, e disse assim: não, eu nem conseguia explicar bem. Não estava chateado de ter perdido, nem chateado do Tiago me ter ganho. Isso pronto, a amizade, como ele já teve a oportunidade de dizer, e eu também, não era nada disso. Era mesmo só eu a pensar assim: estive tão perto de conseguir e falhou-me por 11 pontos. Até porque era uma prova mediática na altura, deslocarmos ao pavilhão de Espinho, o cheiro da pista, os momentos de vida eram um bocado diferentes. Há uma situação que também gostava que referenciasse aqui pelas pessoas, até porque volto a referir, quando comecei a fazer este tipo de entrevistas, foi com o público-alvo dos alunos do Centro de Marcha e Corrida, para dar a incentivar isso assim, mas penso que as pessoas, apesar de poderem falar muito connosco, não têm o devido conhecimento de algumas situações. Eu lembro-me de um campeonato nacional sub-23 em pista coberta também em Espinho, e lá está, referenciaste aqui nomes: Patrícia Mamona, Marcos Caldeira, António Vital e Silva, grandes atletas do atletismo nacional. Mas eu lembro-me de termos participado no Campeonato Nacional Sub-23, em que na primeira jornada fomos, penso eu que penúltimo e antepenúltimo no salto em altura, eu e tu. Aliás, só passamos à altura inicial.
Na altura o Paulo fazia as caminhadas do Conselho, viajou para Espinho para ver, digamos, com uma miséria daquelas, até porque o nosso momento de forma era grande. Acontece que tivemos uma noite sem ele, ficamos sozinhos em Espinho. Uma grande noite que deu volta e deu asas a grandes resultados no outro dia. Podes contar às pessoas o que é que aconteceu após a prova do salto em altura, na noite da véspera dessa prova e até na prova do dia seguinte. Epá, essa prova, como tu disseste, pouco há a contar. Aquilo começava a uns 75 ou 78, na altura tínhamos já os dois acima de 1,90 m no salto de altura. Essa história tem pouco para contar. Passamos a primeira altura e pronto, ficou por aí. A gente assim, estamos em forma e aquilo não saía, não saiu. Entretanto, lembro, saímos de prova, os dois ao mesmo tempo, claro. Passamos lá na zona do bar e entretanto estava lá o Paulo. E não me lembro 100% da conversa, mas era do tipo, então o que é que se passa? Então vocês estão em forma e não sai nada, não percebo o que é que se passa. E entretanto, como tu disseste, o Paulo viajou até Alcanena, acho que era no outro dia de manhã, assim, tinha aquelas caminhadas do Conselho. E nós, pronto, fomos para o hotel e à noite pensamos assim, estamos aqui no hotel, vamos até ali, vamos à pastelaria comer já não sei se foi um pastel nata, e ficamos lá assim mais tempo também num bar, ficamos, e quando saímos do hotel, o senhor do hotel, pronto, aquilo era um hotel mais como é que é dizer, não é mais pobre, um hotel mais básico, pronto, não era um luxuoso hotel. E o senhor perguntou-nos: vocês vêm depois da meia-noite? E eu assim: não, acho que não, a gente é para deitar cedo, não vem depois. Porque se vierem depois da meia-noite, eu já aqui não estou, e levam a chave. Não, mas não é preciso levar a chave, nós estamos cá antes da meia-noite. O pior é que aquilo nem demos por as horas passar. Fomos lá, fomos até um café, tivemos lá mais algum tempo, e quando chegamos ao hotel, o hotel estava fechado. O hotel estava fechado, depois foi qualquer coisa que tu viste o número para ligar e ligar, ou tu estavas sem bateria, e eu estava com pouca bateria. Quando fui a ligar ao senhor, olha, estamos aqui à porta do hotel, e puf, a chamada foi-se. Entretanto, veio lá o senhor, veio em pijama, e ele disse assim: então, mas vocês vão competir amanhã? Vamos competir amanhã, tá? Mas é só à tarde. Mas no meu tempo, eu era um treinador de basquetebol, no meu tempo, os meus atletas não faziam uma noitada, pronto, cumpriam tudo à risca, e nós a pensar, deve ser assim, deve. E depois, como tu, pronto, eu já estava para me deitar, tu sempre ali a dar conversa ao senhor, ainda ficamos ali se calhar mais uma hora. No outro dia de manhã, já nos levantamos tarde, o pequeno nem sequer tomamos o pequeno almoço. O pequeno almoço foi no restaurante, aquele pãozinho com manteiga antes do almoço, e fomos para a prova. E nesse dia correu tudo bem. Não sei o que é que se passou. Nesse dia tínhamos os 60 metros de barreiras e tínhamos o salto e cobrimento. Eu nos 60 barreiras passamos os dois à final. Eu fiquei em terceiro lugar nos 60 metros de barreiras, à frente do Rasul Dabo, que, se não me engano, é o recordista nacional. Recordista nacional. 60 metros de barreiras. E quem ganhou essa prova foi o Tiago Marto, e em segundo lugar o Marcos Chuva. Depois fiz a final e ainda fomos. Estava já a decorrer a final no salto de comprimento. Comecei com 7 metros, 7 metros e 20, depois 7,30 e tal, e bati o meu recorde pessoal fiz 7,45. Ganhou o Marcos Caldeira, se não me engano, fez 7,50 e poucos. Pronto, tivemos ali também taco a taco. E foi brutal nessa prova. Já não me lembro, tu ficaste em que lugar nas barreiras? Ficaste em... Eu fiquei em sexto lugar. Sexto. E no comprimento fiquei a poucos centímetros também do pódio. E lembro-me, esqueceste de um pormenor,
que o nosso atraso à chegada ao hotel também se deveu a um senhor, neste caso, com raízes nos Açores, que era o Augusto, que era o treinador da Sofia. E eu lembro perfeitamente que na época anterior eu tinha feito 7 metros ao ar livre, no salto em comprimento. E a conversa dele naquela noite foi que, por causa da minha limitação em termos de velocidade, que eu era raro saltar ou conseguir saltar acima dos 7 metros. E eu no dia seguinte saltei 4 vezes acima dos 7, só para provar que realmente aquele pastel de nata estava cheio de doping. Mediante isto, são episódios que marcam, né? E já falamos aqui em muitos. O atletismo deu-te mais medalhas e troféus, porque tens bastantes, né? Ou deu-te mais amizades e valores? Uma vez que já aqui foi referenciado que a maioria das grandes amizades eram adversários, e sem esquecer, principalmente, aqueles que treinavam connosco da nossa geração. Que foi dito uma geração muito importante aqui para o atletismo de Alcanena, mas também a nível nacional. Grandes amizades que ficavam. Achas que o atletismo deu-te muitos valores, para além das taças e das medalhas? Para além dos troféus, o que fica mesmo é troféus, e como se diz, troféus há muitos, mas as amizades é que ficaram, inclusive há pouco tempo, assim, há uns tempos atrás, quando eu fui campeão nacional, quando venci o Olímpico Jovem Nacional em Guimarães, nos 100 metros barreiras, quem ficou em segundo foi o Rafael Lopes. E ele, passado uns tempos, disse-me, que naquela altura fiquei mesmo feliz por conseguir ir ao segundo lugar, que na altura estamos também taco a taco, e por tu teres ficado em primeiro, pronto, eu fiquei primeiro, contente por eu ficar em primeiro e por ele ter ficado em segundo, porque também sabia que era um objetivo dele ir ao pódio. E ficam mesmo as amizades, porque nunca vi e nunca me aconteceu um adversário ter rancor ao adversário, pronto. Viu sempre e dávamos sempre dávamos sempre muito, muito bem. Nunca via ali como se era meu adversário, não podia falar com ele. E como tu disseste na conversa do Tiago Marto, o próprio Decathlon, durante o Decathlon, quando começava com os 100 metros e depois o estar a aquecer para o comprimento, irmos falando com este, com aquele. Era uma família. Mesmo quando fui às Taças da Europa, pronto, isso podia acontecer cá em Portugal, que nunca teve a oportunidade de ir lá fora, pensar assim, os das combinadas dão-se bem, pronto, é com os colegas portugueses que já os veem há muito tempo e já estão na pista, mas não, mesmo no Taças da Europa que eu fui, com o decorrer das provas, vamos sempre puxando uns por os outros, é um ambiente brutal, que fica para a vida, pronto, esse e mesmo fora das competições, aqueles estágios que fazíamos, mesmo os treinos em pré-época, quando íamos para a praia, aquilo era, não digo que era uma diversão, porque os treinos que estavam sempre muito lá na praia, mas treinávamos com rigor e dávamos sempre o litro, mas era um ambiente espetacular. Eu acho que é importante fazer aqui a referência, e aproveitando este momento, estamos aqui os dois, que é quase único, né? Eu no papel de jornalista, tu de entrevistado, mas não deixamos de ser irmãos e termos passado experiências juntos. Eu acho que é importante referir aqui, até porque, mais uma vez, volto a dizer, inicialmente este tipo de trabalho foi feito para motivar e manter ativo, digamos assim, as pessoas do Centro Mágico Corrida. E hoje tive a oportunidade de falar com um técnico de Odivelas que me contactou a dar os parabéns pelo trabalho que se tem vivido. E é importante passar este tipo de mensagem às pessoas, que o desporto une bastante as pessoas. E hoje em dia precisamos também disso. E notamos e sentimos falta disso. O desporto une as pessoas, o desporto mantém-as ativas, torna-as mais bem dispostas.
e mais capazes para enfrentar as adversidades do dia-a-dia. E seja qual seja o desporto, ou seja a vertente competitiva ou popular, óbvio, é importante referenciar isso. Também queria deixar aqui um certo tópico, digamos assim, que amizades não se baseiam só nos adversários, até porque temos vindo a assistir a entrevistas com o Cláudio Rodrigues, com o Miguel Lucas, até com o próprio Gaspar Araújo, com Inês Henriques, que nem sequer tem nada a ver com as combinadas, ou que sequer cruzou a nossa carreira, ou até mesmo a Ana Cabecinha. As pessoas têm conhecimento de nós. Achas que, e fazendo aqui uma pequena abreviatura disto tudo, achas que essa geração ficou marcada por saberem que Pedro Santos fazia provas combinadas e era de Alcanena? As pessoas sentem falta de ver o Pedro Santos nas pistas? Perguntam pelo Pedro Santos, porque era marcante naquela altura, digamos que o trio de atletas nas pistas. Não só o Pedro Santos, como o Carlos Santos, não me esqueço, uma pessoa que Patrícia Lopes do Sporting dizia sempre que eram os manos da Alcanena. Como é que eu ia dizer? O verem o Pedro Santos era como eu ver atletas de alto gabarito. Agora vou contar aqui uma história quando tive a oportunidade de ir aos campeonatos ibero-americanos, fazer o decathlon. Estavam lá atletas como o Obiquelo, a Ana Cabecinha, Inês Henriques, e eu naquela altura também já pensava assim, com grandes atletas é capaz de haver ali uma divisão desses atletas de topo para atletas se calhar como eu, que não eram tanto de topo, mas não, lembro bem de estar a aquecer para os 100 metros e entretanto passou lá o Obiquelo e disse, se tu juntares um bocadinho mais os joelhos na partida, isso vai correr muito melhor. Como também me lembro de ver, como já entrevistadas tuas, a Inês Henriques, a Ana Cabecinha, a puxarem por mim nas provas, e os outros todos também, estávamos todos para o mesmo. Até aí, pronto, não havia distinção entre bons e maus, estávamos todos para o mesmo. É uma sensação, pronto, que fica para sempre, ter estado no meio daqueles atletas todos, confesso, deixa saudades. Entre a minha próxima pergunta, junto aqui algumas dos comentários que temos tido por falar na Cláudia, que já foi entrevistada aqui. E antes de seguir para a minha próxima pergunta, que é, digamos que mais atual, tu não tens saudades do tartan, do tiro da partida, da caixa de areia de saltos? Claro, foram mais de 20 anos e deixa sempre saudades. Como já te contei, o treinar, sofrer nos treinos, fazer as provas, deixa sempre saudades. Mas, como disse, nos últimos tempos que andava a treinar, fui fustigado por várias lesões e foi-me deitando sempre um pouco abaixo. Começou a ser um bocado ingrato fazer a pré-época toda, e quando estava em vésperas de competições, ou rasgar aqui, ou como mais grave foi a lesão no tendão daqueles. Isso aí é que eu comecei a pensar, para que esforço-me tanto e até sou cuidadoso e tudo, e rasgo-me sempre, e acontecem sempre coisas quando estava nas vésperas de competir, como eu cheguei a dizer. Eu acho que isto foi feito de fabrico, acho que tinha um motor mais forte que o chassi. Pensava que ias dizer que tinha ido as vertentes todas para o teramão, mas enganei-me. Quanto à questão do cuidadoso, não vamos discutir aqui em direto isso. Não vamos discutir isso. Entretanto, e acho que aqui podes fazer uma grande ponte por uma pergunta que eu nem sequer tenho aqui, porque sei que eles estão a ver,
que é a família. Entretanto, agora praticas BTT e provas de longa distância. Como é que se chegou a essa mudança do atletismo para o BTT? Como é que chegou? Ora, como tu já sabes, claro, o pai já fazia provas de BTT e eu já tinha aquela, pronto, já gostava de ir ver, pronto, e como sempre o apoiamos também, já gostava de ir ver as provas. Epá, e naquela altura, como as dores, já tinha dor, já sentia dores mesmo a treinar e já digo competir. Uh, e a pedalar, esse tipo de dores não tinha. E como eu gosto de fazer desporto, comecei mais em verdade para a vertente do BTT. Foi assim, até começou também com uma brincadeira das provas de 24 horas em Cruz. Na altura era para irmos uma equipa de 6, pronto, não tínhamos treinos, não tínhamos nada. Entretanto, à própria da hora, só ficámos 4 e no próprio dia nem sequer apareceu, só andamos 3 que quase nunca tinham andado de bicicleta. Mas o tempo que andei e o ambiente, se calhar foi por ser essa prova, não sei, esse ambiente foi brutal e ficou cá o bichinho. Foi assim que começou. Nessa prova mítica das 24 horas, para quem nos está a ouvir e não está bem dentro dessa situação, consiste em andar num circuito de cerca de 10 a 15 km durante 24 horas seguidas, óbvio com algumas paragens estratégicas escolhidas pelos atletas. Uma prova bastante dura, na qual eu também sofro um bocadinho, fazia grandes diretas a apoiar, e conseguiste chegar a 7º num campeonato da Europa de BTT, o ano passado em Penafiel, mostrando que, apesar do teu 6º lugar, penso eu, que foi a melhor classificação numa Taça da Europa, 6º lugar numa Taça da Europa, em atletismo, e agora 7º num Campeonato da Europa de BTT em 24 horas. Achas que ainda tens muito para dar ao desporto, seja ele qual for? Quando tiver vontade e prazer no que faço, a coisa pode ir. Eu acho que basta focarmos naquilo que queremos e se não é tudo possível, tudo pode acontecer. Foi o que aconteceu na minha transição para o BTT. Pronto, comecei-me a entusiasmar pelas bicicletas, fui fazendo uns resultados medianos, porque no BTT nunca fiz assim lugares de topo, consegui já ir 2 ou 3 vezes a pódios, mas não ando lá longe, pronto. Mas essas provas de 24 horas em Coruche, sobretudo há 2 anos, sim, há 2 anos consegui um 5º lugar e eu assim, isto, com os treinos talvez consiga ir ao pódio. E o ano passado já me foquei mesmo, acho que consigo ir ao pódio e vamos lá lutar por isso. Basta traçar um objetivo e eu ponho mãos à obra. Como tu disseste, foi uma prova, é dura e quem não faz decathlon tem que encontrar outra prova mais ou menos à altura disso. Foi uma prova pronto, é dura e sobretudo ali pronto, partimos se não me engano, à 1 da tarde. Essa parte do dia até ao final da tarde faz, entre aspas, faz bem, só ali 8 horas. A noite, por ser novidade, pronto, nem que seja naquele dia, faz bem e como já não se vê tantos obstáculos, tentamos ir mais à procura ou assim. Agora a parte que custa mais é de manhã, quando começa, sobretudo para mim, quando começa ali a nascer o dia, os olhos já estão mais a pensar em dormir, a pensar em fechar. Acho que ainda fiz umas pedaladas a dormir em cima da bicicleta, até que tu chegaste. Houve uma altura que tu disseste assim: para conseguires ir ao pódio, acho que tens de fazer mais 3 voltas, que na altura era só 30 km. E eu, pronto, então vá. Nessa altura até encontrei, pronto, cruzamos eu e o pai,
E acho que ele também era preciso 3 voltas, porque estávamos os dois em disputa para os pódios, eu no meu escalão e ele no dele. E assim, olha, então fazemos estas 3 voltas os dois juntos, que não é preciso andar depressa, é preciso era estar ali a andar para cumprir essas 3 voltas. Fizemos uma, duas, a terceira já ia assim a questão um bocadinho. Entretanto, vi-te lá na parte das boxes e ele, como quem vai para mandar parar a gente. E eu disse, olha, coisa boa não vem aí. Entretanto, tu dizes assim, epá, afinal as contas não estavam bem como eu estava a planear e vocês têm que dar mais uma volta. Epá, e o pai até esmoreceu um bocadinho e assim, epá, olha, se é para ir dar uma volta, então tem que ser já. E arrancamos. Entretanto, tínhamos que fazer um bocadinho de uma volta e passávamos novamente na zona das boxes. Entretanto, nessa pequena volta, lembro do pai dizer assim, epá, isto pode ser que o teu irmão se tenha enganado nas voltas e o bom que era passarmos ali e eles diziam, olha, afinal não é preciso dar mais nenhuma e fica por aqui. Mas não, tivemos que completar essa volta, já acabamos para lá das 24 horas, mas conseguimos ir ao pódio. E isto também, pronto, como tu dizes, estavas tu a controlar os tempos, estava a mãe a tratar da alimentação, pronto, acho que nós, pronto, estou a falar de eu e do pai, é só preciso pedalar, de resto está tudo ali montado. Pedalar e dormir pouco. Aqui nos comentários temos uma pergunta de uma pessoa que eu também acho importante fazer referência. Esta tarde foi partilhado nas redes sociais da Junta de Freguesia de Monsanto esta entrevista. É óbvio que eu por mim e tu também por ti deves ficar contente. Isso. Até porque numa certa altura da nossa carreira no atletismo haviam muitos e bons atletas só na freguesia de Alcanena, e quando digo freguesia de Alcanena digo Monsanto, Casais da Moreta e Confete, inúmeros campeões nacionais aqui, entre eles Fábio Antunes, o Diogo Martins, que era dos Casais da Moreta, o Fábio e o Filipe do Confete. E aqui tivemos o comentário de uma pergunta do João Santos, que também foi campeão nacional, 300 metros barreiras, iniciado, e especializou-se nos 400 barreiras. Ou seja, uma pessoa que conhece ambos os mundos também, do atletismo e do BTT, e ele pergunta-te o que é para ti mais duro, treinar a BTT ou o atletismo? Epá, é difícil explicar. Eu quando treinava, pronto, é diferente. É diferente. Eu, por exemplo, por vezes vou em treinos de BTT ou treino também na estrada, em que às vezes pronto, fazemos treinos de subidas e eu penso assim, epá, a subida é dura, ou mesmo numa prova, pronto, a subida é dura, assim, mas depois disso há uma descida e pode-se aliviar as pernas. Epá, e no atletismo, pronto, tirando os saltos, eu já estou a falar mais quem corre 400 ou assim, epá, tem que se dar sempre às pernas de início ao fim, pronto, não há nenhuma parte no BTT há partes mortas que, entre aspas, dá para descansar um bocadinho. Mas pronto, sem dúvida que as duas não são fáceis. Cada uma à sua maneira, não é? Assim, cada uma à sua maneira. E quem passa por elas e se dedica, até tivemos aqui o comentário também do outro nosso companheiro de provas e que também se dedicou ao mundo do BTT, o João Pires, o Cid, né, como é conhecido. Sim. E então, quem passa pelas duas sabe a dificuldade que é e o empenho que emprega em cada uma. Virando mais agora para a nossa atualidade, e não só, como é que tu achas que os portugueses estão de relações com a atividade física? Não só neste momento estamos a passar, que é uma obrigação de estar em casa, né? Mas se quiseres podes fazer uma comparação entre o antes e o depois deste momento. Ou digamos o antes e o agora deste momento. O antes e o agora. Eu tenho uma opinião, não sei, eu acho que, pronto, eu vou ligar às conversas que nós temos tido. Acho que agora muitas pessoas que eu vejo por aí,
acho que deviam, se estão agora a fazer desporto, como eu os vejo, como se vê em vídeos, deviam continuar a fazer e não parar agora só porque estou em casa. Acho que devia se tornar um hábito, já não digo todos os dias, mas duas, três vezes por semana, devia fazer parte do dia a dia. Ia fazer, ia, ia ter muitos contributos positivos mesmo para a própria pessoa. E se calhar a pessoa nunca, como eu digo, o vírus, infelizmente, tem morrido muitas pessoas, há muitas pessoas afetadas, mas eu tento olhar de forma positiva para o que está a acontecer. Vejo pessoas a praticar desporto que se calhar nunca tinha visto e isto as pessoas deviam parar para pensar e dizem, se agora se consigo arranjar meia horazinha por dia para treinar e as pessoas até dizem que se sentem melhor, porque não fazer isso depois disto passar? Fica a questão, pronto, e para as pessoas pensarem também mais nelas e como o desporto sendo um benefício também para elas. Aqui tens razão numa coisa que dizes, que as pessoas devem olhar para elas próprias e ver isso. Até porque neste momento estão-se a perceber que realmente basta pouco tempo por dia para praticar exercício físico, portanto quase que não é uma desculpa. É difícil para uma pessoa ativa estar limitada a treinar em casa neste momento. Não vou dizer que não é. Tento remediar a situação, porque como tu disseste, não é preciso muita coisa. Não é a mesma coisa, mas não é preciso muita coisa para nos mantermos ativos. Pronto, bicicleta, na parte da bicicleta temos bicicleta estática, os rolos, mesmo a correr. Nós temos a sorte de viver numa aldeia, há sempre aqui uns caminhos de terra, aqui perto, junto à casa, podemos sempre dar uma corridinha, mas mesmo quem não tem essa oportunidade de ter assim um espaço junto à casa, até com o próprio peso do corpo, podem fazer exercícios que nem sonhavam que lhes dava algumas dores. Penso que se pode fazer muito e, sobretudo nesta altura, as pessoas estão a descobrir que podem fazer muito com tão pouco. Já dissemos isso várias vezes cá em casa, realmente é um facto. E aliás, o Miguel Lucas provou isso também aqui na nossa entrevista, que vai da pessoa e vai do psicológico da pessoa predispor-se a praticar atividade física. Eu estava aqui a ver os comentários e surgiu-me aqui uma pequena pergunta. Espero que seja mesmo difícil para ti responder, que o objetivo é esse. Já falaste, e vou falar agora neste aspecto, no apoio da família, né? Que é fundamental tanto no atletismo como da vida e das tuas escolhas depois disso, ou seja, do atletismo para o BTT. Há uma pergunta que eu gostava de ver respondida por ti, sem quase gaguejar. Também é importante referir que o Paulo Constantino, sendo sempre o teu treinador, cresceu e fez crescer muitos atletas, cresceu também ele como treinador. Como é que tu defines o Paulo Constantino? Essa gaguejar, pronto, eu não gaguejo, mas nesta altura fica sempre um pouco gago, porque primeiro que antes de ser treinador passa por um bom amigo, um grande amigo que teve lá sempre para tudo o que fosse preciso. Inclusive digo-te que foi a todas as competições internacionais comigo e pronto, foi selecionado também para ir comigo aos campeonatos do mundo e, salvo erro, só estava convocado para ir a uma Taça da Europa e ele arranjou maneira e disponível e tentou arranjar apoios e sei que também foi da carteira dele que pagou viagens para que não deixasse de me acompanhar e foi sempre viagens importantes. E foi importante ele estar sempre comigo nessas alturas, por isso é difícil explicar em meia dúzia de palavras
o Paulo Constantino, pronto, foi sempre teve lá sempre para mim e para ti, pronto, para o nosso caso, para que fosse preciso. Não me esqueço também de uma prova que me marcou muito também, foi a Taça da Europa na Madeira, que eu era o único português a competir naquela prova e foi brutal ter partilhado com ele todas aquelas prova a prova e ser os adeptos, os meus adeptos, mesmo não conhecesse a grande maioria deles, eles estavam lá a puxar para Portugal e eu, como era o único português, foi brutal essa prova e estávamos ali os dois, pronto, ele na parte da bancada ali a puxar por mim e foi brutal essa prova. Eu acho que eu acho que para quem sente e para quem vive o atletismo, acho que ver esse vídeo dos 400 metros e ouvir as pessoas a gritar, assim como aqueles 400 dos ibero-americanos, não estou em erro, é um bocado arrepiante e eu já vi aquilo inúmeras vezes. São os teus vídeos, né? Mas já vi e tu fazes questão de os partilhar com regularidade nas redes sociais e acho que é arrepiante e não só um atleta para os combinados como outro tipo de atleta qualquer, de qualquer especialidade. Acho que se revive em algum momento ali naqueles 50 segundos, naqueles 49 segundos. E acho que isso é bastante importante. Sobretudo essas duas provas, e quem já viu os vídeos, viu, eu, sobretudo nos 400, que era uma prova, para mim é a prova mais dura, mas eu conseguia gerir aquilo e conseguia abstrair dos adversários. Portanto, vou-te contar a história tanto de uma prova como de outra foram praticamente iguais. Eu ia mais ou menos na pista do meio e assim que parti, como não conhecia os adversários, não sabia mesmo, sabia mais ou menos as marcas que tinham, parti, mas focado no que tinha a fazer, que era passar rápido os primeiros 200 e acelerar mesmo era mesmo na linha dos 200 metros. Aí era dar tudo até ao fim, pronto, e era morrer na meta. Tanto numa como noutra, eu parto e aos 100 metros, eu parti rápido para mim e pronto, e era rápido. Mas ao fim dos 100 metros já havia o da pista anterior a chegar-se ao meu lado e eu assim, lembro-me perfeitamente bem desse momento. Eu só pensei assim para mim: aguenta-te e espera que cheguem os 200 metros. Assim que chega aos 200 metros, não sei como é que fazia aquilo, era abrir a passada e era correr o mais rápido possível para a meta. As tuas pistas eram a descer e as deles a subir. Parece nos vídeos. Era falha nas construções. Eu fiz esta pergunta em parte também para deixar daqui uma pequena homenagem ao Paulo e também para que as pessoas possam perceber que em Alcanena estamos perante grandes valores do atletismo nacional e grandes valores do desporto em geral nacional e que devem aproveitar as oportunidades para crescer como pessoas e como desportistas e como praticantes de alguma atividade e não ficar parados. É também com esse objetivo que tento fazer qualquer tipo de trabalho, ainda para mais agora neste momento mais atípico que temos. Estamos a chegar ao fim e eu queria que deixasse alguns conselhos para as pessoas que fazem algum tipo de atividade física, que se deslocam aos treinos de centro marcha e corrida, que praticam BTT, que continuam ligados ao mundo do atletismo. Que conselhos é que podes dar, não só para esta fase, como para aquela positiva que vem a seguir, de certeza absoluta que vem, e é nisso que temos que passar a mensagem, é que os tempos que estão para vir ainda vão ser melhores, com toda a certeza. Qual é o teu conselho que deixas? O meu conselho, pronto, vou basear-me no conselho de Alcanena, mas já por Portugal fora, acho que já há muito disto. Se as pessoas procurarem bem, conseguem arranjar ou encontrar algo que as satisfaça. Por exemplo, no conselho de Alcanena tem tudo, tem, se quiserem, atletismo, e desculpem-me se esqueço de algum, atletismo, judo ou artes marciais, desde o futebol, handball,
Agora, para outra não é pessoas de outra idade, para quem não vir tanto a vertente competitiva, tem o Centro Marcha e Corrida de Alcanena. Basta as pessoas, eu acho que por vezes basta experimentar. E as pessoas acho que por vezes têm medo de experimentar. Vê-se neste projeto do Centro Marcha e Corrida de Alcanena que há pessoas que vão lá timidamente para se inscrever, o bichinho vai ganhar, vão ganhando o bichinho, e depois não se veem sem aquilo. Não é por acaso que já tens cerca de 100 inscritos, né? E uma média de 50 pessoas por treino. Eu sei não só por tu me dizeres, porque eu também faço parte do Centro de Marcha e Corrida da Alcanena, também complementa e muito agora a parte do BTT, como reforço muscular, mas as pessoas por vezes é só aquele clique de começar a experimentar algo. Uh, e, tendo como é que eu ia dizer, os testemunhos de pessoas que lá andam agora, disseram que ao início estavam assim um bocado acanhadas e agora aquilo é uma festa, vemos aqueles treinos como algo já normal do nosso dia a dia. Eu acho que é importante tu referenciares isso, até porque as pessoas realmente começam com o objetivo ou com informação de que realmente é um projeto em que se paga pouco, né, em que têm bastante oportunidades de ir aos treinos, que uma vez acontece 3 vezes por semana. E aquilo que me dizem é que não querem ou não gostam de correr e passados uns meses realmente até estão envolvidas em provas, seja de 5 ou 10 quilómetros, isso é importante referir. Para mim foi a entrevista mais difícil de fazer porque realmente eu sei a tua história toda. É difícil tipo reencaminhar isto de maneira a que as pessoas queiram ouvir. Apesar dos inúmeros pedidos de muita gente, e acredita que foram muitas das mensagens que eu recebi ali a partir da entrevista com o Tiago, recebi muitas vezes e traz o ter a mão, mais pessoas ligadas, digamos que ao atletismo. E não me canso de referenciar que o objetivo destas entrevistas era realmente motivar os meus alunos do Centro Marcha e Corrida, dando a conhecer grandes valores do atletismo nacional, e tu, sem dúvida, foste e és um deles. Eu acho que és uma mais-valia, até quase mais do que eu, que sou técnico, és uma mais-valia para ser, aliás, ser companheiro deles, ser amigo deles e delas, e devem aproveitar isso e aproveitar-se da tua experiência. Se quiseres deixar mais alguma coisa aqui dita nesta entrevista, aproveita agora, porque depois, se falarmos, é offline, por assim dizer, mas gostava que saísses daí e que viesse até aqui este lado e pudesses dizer aqui ao meu lado, para acabarmos esta entrevista de uma maneira mais pessoal e diferente até daquilo que tem sido vivido. Não quero tirar o mérito aos outros entrevistados, não é? Mas pode vir. Não quero tirar os méritos aos outros entrevistados, mas uma vez que temos a oportunidade de juntos, até porque eu não me vou entrevistar a mim próprio, como é óbvio. Lá está, João, não me vou entrevistar a mim próprio. Isto foi uma ideia de trabalho que tive. Ainda bem que está a chegar a mais pessoas. E ao mundo não só do atletismo, como das pessoas envolvidas no Centro Marcha e Corrida e até noutros centros de Marcha e Corrida. Nunca de tal forma quis roubar ou imitar o trabalho de ninguém. Aliás, eu inspirei-me no Rafael Lopes, um grande amigo nosso também do atletismo, com quem eu tive a oportunidade de falar com ele antes e dizer, olha, inspirei-me em ti, foi com base em ti que pensei em fazer algo do género, pesquisei e deu ideia a estas entrevistas. E esta foi a mais difícil para mim e queria deixar aqui isso esclarecido. Aqui a mensagem que passamos é para as pessoas ficarem em casa neste momento difícil, que é o que nós fazemos, e mantenham-se ativos, que é o mais importante. Sim. Quanto mais tempo agora passar em casa, depois tem mais tempo para viver. Pronto, quanto mais tempo agora passarem em casa, mais tempo tentarem se proteger,
depois vai haver tempo para fazer mil e uma coisas. Obrigado por mais uma entrevista, a ti agradeço, né? Também foi só subir as escadas e fazer aqui uns testes. Pena a internet ter falhado ao início, mas acho que correu bem. O nosso obrigado a todos aqueles que tiveram a assistir e a poder contemplar, se calhar para muitos, um momento especial. Para mim e para ele, se calhar, um momento muito difícil, que foi estar aqui quase num papel de ator, a ser. Ele não, mas no meu caso, um bocadinho passa um bocadinho por aí, de ser jornalista. Desejamos que todos estejam de boa saúde, que possam fazer por ela, e fazer por ela neste momento é ficarem em casa e, olha, vão assistindo às nossas entrevistas, porque sábado há outra. Obrigado e um bem-aja para todos. Obrigado e boa noite.